Boa noite, pessoal. Vamos para o nosso happy hour. Gente, hoje eu e Sueli estamos ensandecidas, já com várias coisas aí na cabeça, várias coisas mirabolantes aí rolando. E já de primeira a gente vai sortear duas supervisões. Uma supervisão técnica psicopedagógica e a outra a consultoria de negócios. Mas a gente só vai sortear se essa live bater 50 pessoas. Então, se você quer pleitear aí uma supervisão, uma consultoria de negócio e uma supervisão psicopedagógica, que a gente vai falar sobre o papel do psicopedagogo, né, no diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E nós vamos dar muitas dicas hoje, né, Sueli? Muitas aqui. Estamos assim, elétricas. Vai rolar sorteio, vai rolar dica, vamos mostrar aí jogo, Testes, vamos mostrar testes. Que escalas. testes que você pode ter para avaliar, né? Na verdade não é teste, né? São escalas, né? Isso. Bora, Mônica, Isso. Sandra, chama as amigas aí. Boa noite. Gente, hoje a gente não pode ficar o tempo todo respondendo as perguntas, porque a gente tem conteúdo mesmo para dar para vocês hoje. E a gente vai ter uma hora que a gente vai fechar os comentários e depois a gente vai abrir de novo para as perguntas, para a gente responder as perguntas de vocês sobre o tema. Então, o que acontece? Nós decidimos que se essa live bater 50 pessoas, nós vamos sortear duas supervisões. Uma supervisão técnico-psicopedagógica com Sueli Mesquita e uma consultoria de negócio e marketing para consultório psicopedagógico, para clínica. E aí, a gente está aí muito empolgada para fazer isso, para marcar individualmente. A gente vai fazer o sorteio. Então, essa live vai ser gravada e depois a gente vai fazer um sorteio. O tema de hoje é o papel da psicopedagogia no Diagnóstico de déficit de atenção. Isso, de TDAH. Olha, gente, nós estamos com 17 pessoas. 50, hein? E se a gente bater 50, a gente vai fazer um sorteio, tá? E a gente vai gravar tudinho para vocês e divulgar aqui no Insta. Tá bem legal. Ô, gente, batendo 50, Oi? vocês vão ganhar um negócio aí. Fala aí, Poliana, o que é? Quando a gente bater 50, se a gente bater 50 pessoas aqui na live hoje, a gente vai sortear duas consultorias. Uma supervisão com Sueli, supervisão psicopedagógica. Ó, já tem 20 pessoas. Técnica psicopedagógica, ou seja, você vai trazer um estudo de caso lá que você está tendo dificuldade, e Sueli vai te ajudar a montar um plano terapêutico para essa criança, para esse adulto, para esse seu aprendente. E uma consultoria de negócio e carreira psicopedagógica comigo, para eu ajudar você a alavancar o seu consultório, a fazer o marketing de forma estratégica, a fazer uma gestão que te ajude a organizar a sua vida financeira e administrativa na sua clínica. Tá joia? Mas se você não for sorteado, você pode ir lá e comprar esses cursos, né, Poli? Com certeza. É só procurar a gente que estamos aí, estamos juntas. Então, olha só. Já batemos aqui 12 minutinhos aí de introdução, né? E aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a pauta. A gente separou 5 perguntas que eu e a Sueli vamos responder, vamos dar dicas em cima disso daqui. Primeira coisa, eu quero que vocês respondam aí, né, Sueli? Vamos ver se o povo tá afiado. O que será que vai sair?
Primeiro é a pergunta: o que é o TDAH e qual é o tipo de transtorno dele? Alguém aí já sabe que tipo de transtorno é esse? É um transtorno de aprendizagem, é orgânico, é de comportamento, é de falta de educação. O que vocês acham? Então, assim, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele não é um transtorno de aprendizagem, né? Então, ele é classificado no DSM-5 como um transtorno de desenvolvimento, né? Então, tem a ver com essas dificuldades que se manifestam precocemente de comportamento e aprendizagem. Não é um de aprendizagem. Embora ele tenha implicações bem significativas na aprendizagem, mas ele não é um transtorno de aprendizagem. E, assim, qual a dificuldade do TDAH? É que ele vai influenciar tanto essa vida escolar da criança, tanto o acadêmico, né, como social, como comportamental, como pessoal. Então, esse é o transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, a gente confunde um pouco o TDAH com transtorno de aprendizagem, né? Ele pode vir associado a algum transtorno de aprendizagem, que no caso seria a dislexia, né, uma descalculia, mas ele não é. Desgrafia. Disgrafia, desortografia, ele pode vir associado, mas ele sozinho, ele é um transtorno de déficit de atenção, um transtorno do neurodesenvolvimento. E, assim, é muito comum a gente fazer essa confusão. Então, a primeira coisa que a gente quer deixar clara não é um transtorno de aprendizagem, é um transtorno do neurodesenvolvimento de origem. Aí a gente pode ter várias origens. A primeira delas, genética. Alguns estudos falam de uso de álcool e abuso de drogas na gravidez, isso também pode causar os transtornos. Prematuridade também é um fator, né? Então, lá na anamnese é interessante a gente ver como é que foi o parto dessa criança, de quantas semanas ela nasceu, porque a prematuridade também pode provocar, embora não tenha nenhum histórico na família, mas pode ser um fator de risco. Na verdade, não é porque pode provocar, pode ser um fator de risco para o TDAH. Isso, muito bom. Então, gente, quem é o especialista em aprendizagem? Nós, psicopedagogos, não é isso? Então, às vezes é muito complicado você, psicopedagogo, querer dar o diagnóstico e avaliar se aquela criança tem ou não TDAH, tá? Primeiro que ele não é um transtorno de aprendizagem. Você, psicopedagogo, vai fazer diagnóstico, vai fazer sondagem se essa criança tem transtorno de aprendizagem, tá? No caso do TDAH, o que então você vai avaliar? O quanto a aprendizagem foi prejudicada pelo transtorno. Estamos combinadas até aqui? Isso, só damos a hipótese, é isso mesmo. Isso, na verdade, assim, por que eu acho que a questão do TDAH, né, essa questão do diagnóstico é muito complicado, né? Às vezes a própria escola fala isso, vai lá na psicopedagoga para fazer um diagnóstico, eu quero morrer. Eu já falei para os coordenadores, nós não fazemos diagnóstico. A gente faz uma avaliação com, né, possíveis, né, indícios de. E aí, o que eu acho assim, interessante no papel do psicopedagogo, porque, assim, acho que a gente colhe informações muito importantes, né? A gente tem contato com a escola, né? Porque a gente tem que, pelo menos, ter em 2 ambientes, né? Então, assim, em 3 ambientes, você procura investigar na anamnese a dinâmica dessa família, como é que essa criança se comporta no ambiente familiar. Depois você tem as percepções da escola em relação a essa desatenção. E se você perguntar para a escola como chegou para você, todo mundo tem desatenção.
né? Então, é o carro-chefe da nossa queixa. Ah, tá, tem desatenção. E aí não lê, enfim. E aí, assim, o nosso papel é colher essas informações para levantar essas hipóteses. Fala mais um pouco, falou tudo, Sueli. A escola falar que damos um laudo. Não, isso aí acontece demais comigo. Então, e agora, vamos pensar no seguinte: final de ano, o pai chega aqui e acha que foi encaminhado para o psicopedagogo e a gente vai dar um laudo e ele vai passar de ano. Sabe? Eu quero morrer também com isso. E eu deixo muito claro para ele. Gente, agora final de ano. Agora, final de ano, vocês precisam estar aqui, assim, muito afiadas para você não se contaminar com a ansiedade desse pai, dessa mãe que quer que o filho passe de ano a qualquer custo, a qualquer laudo, tá? Você vai investigar o quanto esse transtorno atrapalha o nível de aprendizagem dele, qual é o déficit de aprendizagem, entendeu? Então, você não vai dizer que ele tem ou que ele não tem déficit de atenção. Não é você que vai dizer isso. Você vai dizer o quanto que ele está atrasado, o quanto esse TDA prejudica ele, tá? Então, é muito importante isso. Agora a gente está falando sobre o segundo tópico, que é o quê? Quem pode diagnosticar o TDAH? Qual é a nossa parte? Né? Então, é como o que eu coloquei para vocês. A nossa parte, a Sueli está aí falando para vocês, é coletar todos os dados para você encaminhar para quem pode dar o laudo, o sonhado laudo, que vai fazer milagres, né? A galera acha que com laudo eles vão poder fazer alguma coisa. E, na verdade, todos os alunos que têm necessidades educacionais especiais, independente de laudo ou não, precisa ser muito bem acompanhado dentro e fora da escola. Não é isso, Eli? Isso mesmo. E aí, quando a gente levanta todos esses dados que Sueli está falando, aí a gente encaminha para quem poder dar esse laudo, Sueli? A gente encaminha para o neuropediatra. E aí eu acho também que é uma outra, ou psiquiatra, né? Que eu acho que é uma outra rede que a gente tem que entrar. Eu acho que nós estamos começando a ser respeitados lá como psicopedagogo, porque o Will tá aí também, tá? Então não são só meninas, tem menino também. A gente precisa fazer esse contato com o neurologista. Às vezes, o que acontece? No relatório, na avaliação, eu levanto uma hipótese de déficit de atenção, encaminho para o neurologista, o neuropediatra, e converso com ele. Às vezes, a melhor opção não é medicar agora, é entrar com algumas intervenções para depois depois que a gente limpou, eu falo muito isso para a família, vamos limpar o céu primeiro, vamos ver se não tem um distúrbio de processamento, a parte visual como é que está, às vezes a própria escola não está adequada, às vezes a gente precisa trocar a escola e aí o déficit de atenção passa. É uma rede. A dinâmica familiar está toda desajustada e aí ela promove uma desatenção que nem é no nível de transtorno, né? Não, então, a gente precisa com certeza fazer essa semana esse limpo. Posso falar aqui assim Pode. Essa dinâmica? Pode se eu estiver falando demais, você fala. Eu recebi algumas semanas um menino para avaliar. Então, a mãe chegou com uma queixa, né? Aí você fica, não, isso aí é um TDAH clássico. Já matei a charada, você se achando, né? Eu, no caso. Aí eu fui fazer a avaliação do menino e foi assim, fantástico. O menino não tem. Dentro de um contexto, a gente tinha duas hipóteses, né? Uma questão familiar, uma mãe ansiosa, que esse ambiente era muito ansioso para ele, e uma questão do déficit de atenção. E aí eu fiz todos os testes com ele, né? As escalas, tarefas de rastreio, e olha, esse menino foi top. E aí eu tive que dizer para a mãe que o problema estava onde? Essa semana eu fiz a devolutiva para a escola e tive que dar esse papo reto na mãe, esse ambiente ansioso está causando esse monte de coisa nele.
que são, assim, caras de um déficit de atenção, mas não é, né? E aí eu pedi para encaminhar para psicólogo, tanto a mãe, e escrevi isso no relatório, tanto a Sim. mãe quanto um filho, para poder amenizar esses sintomas, né? Isso. Alguém aqui perguntou, que eu não estou achando a pergunta, mas perguntou, o emocional pode interferir né, no TDAH? E é justamente isso, super pode, né? E então a gente precisa estar muito atenta a você também caminhar para o psicólogo. Agora tem outras coisas também, que é como a gente estava falando aqui, dinâmica familiar, A inadequação de o escola. ajuste com a escola, né? Então, a gente costuma dizer que para as funções cognitivas funcionarem adequadamente, ele precisa passar por 3 áreas. E eu costumo avaliar essas 3 áreas: a capacidade, a necessidade e a orientação adequada, né? Então, eu sempre explico muito isso, tanto para as minhas psicopedagogas, né, minhas mentoradas, quanto para as mães. Então, a gente precisa estar muito atenta se essa criança ou essa pessoa que chegou para você está tendo dificuldade com atenção no nível de capacidade cognitiva mesmo, ou necessidade de ter atenção, de fazer aquilo ali. Então, eu vou trazer um caso que eu até já contei na mentoria, de uma criança que chegou para mim, ela tinha mais ou menos uns 8 anos, e o pai chegou reclamando muito, porque ele não quer saber de nada, ele é muito agitado, ele não faz as tarefas, não copia nada, não faz nada na sala de aula, não faz uma tarefa de casa, nenhuma tarefa de casa, e não quer ir para a escola. O menino tem 8 anos. Aí é mesmo, é preguiçoso. Poliana, preguiçoso demais. Aí eu fui conversar com ele, né? Então comecei as primeiras intervenções e eu via que ele era muito assim, animado, cheio de energia, não tinha preguiça para nada. E aí ele começou a me contar que ele ia todos os dias para a feira com o pai dele era feirante, e ele ficava na banca da feira vendendo as coisas junto com os outros vendedores, e ele falou assim, Poliana, e agora o meu pai já me colocou como gerente. Tem noção? É eu que mando ali. E eu passo troco, e eu vendo, e eu isso, e eu aquilo, e eu já tô juntando o dinheiro que eu recebo por semana, eu acho que eram R$ 100, e tô juntando para comprar meu skate, não sei das quantas lá. Aí conte-me mais sobre isso. Gente, eu fui conversar com esse pai, ele não tinha necessidade nenhuma de ir para a escola. Ele conseguia tudo que ele queria trabalhando. E eu falei, pai, criança não trabalha. O trabalho da criança tem que ser estudar. Ele já está se satisfazendo com tudo que ele está fazendo hoje, né? Então, é muito importante vocês terem essa percepção da capacidade, necessidade e orientação, que é algo que a gente fala muito no PEI, né, Sueli? Isso, que é bem bacana mesmo. Então, gente... Tem 2 perguntas aqui que a gente passou. A gente falou quem pode diagnosticar o TDAH, né? Qual a parte do psicopedagogo. E a terceira todo TDAH precisa da psicopedagogia? O que vocês acham? Vocês acham? Yes. É viável as intervenções juntamente com o psicólogo ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? Oi? Eu acho que sim, Eu vou contar um caso para vocês de um caso que eu peguei, enfim, de um menino que tinha um problema comportamental, ele não estava diagnosticado ainda com TDAH, na verdade, eu fiz essa avaliação final, o médico fez o uso da medicação e a mãe voltou para mim. Só que ela veio com um papo assim, não, olha, sabe por quê? Eu não tenho condições de... Quis morrer, né?
Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu não vou atender o seu filho sozinho. Eu só vou atender se ele tiver um acompanhamento com psicólogo, porque tinha um problema comportamental também. E aí, sabe o que que é? Fica assim, ah, não, a psicopedagoga tá boa, enfim, fica aquele, sabe? E aí eu falei para ela, não atendo. Se você tiver que escolher entre o psicopedagogo e o psicólogo, o mais urgente agora é o psicólogo. Aí, como eu trabalho com um público de classe média, né? Então, assim, nesse caso, o que que eu fiz? Eu confrontei essa família dizendo que, olha, eu não vou fazer os dois papéis. Não conseguiu ouvir nada, meu? Ah, então é assim, ó, vou falar rapidamente. De um caso que eu atendi, que existia uma via comportamental e existia uma questão pedagógica também, a gente fez a avaliação e levantamos a hipótese do déficit de atenção que foi confirmado pelo médico. Ele começou a tomar medicação, mas eu tinha feito duas sugestões dele fazer a intervenção psicológica e a psicopedagógica. Aí a mãe falou para mim que não tinha condições. Vocês estão desconcentrados. Não fala salutica, não. Não tem condições de pagar o psicólogo e tal, e o psicopedagogo ao mesmo tempo, e falando que assim, você é psico, né? Então você pode fazer dois em um. Eu falei, eu não vou atender seu filho se eu não tiver um acompanhamento psicológico da criança, né? O meu até eu preciso também de vez em quando, porque de vez em quando a gente sofre. Mas rapidinho eles deram um jeito e ele fez a terapia, né? Depois ficou só comigo, que ele deu uma melhorada na parte comportamental. Gente, não, tudo bem. Olha só, mas será que toda criança que vem com você e dá o laudo de TDAH precisa da psicopedagogia? O que vocês acham? Parece que nós somos super-heróis. Não somos. Eu jogo essa bola pra frente. Eu falei, não, de jeito nenhum. E eles acham que psicopedagogia é porque você é psicóloga infantil. E só que não. Eu já fiz até um vídeo para as mães falando sobre isso. A gente tem um pouco. Agora, né, é papel nosso educar essas crianças, tá? Essas crianças, não, essas famílias. É papel nosso dizer até onde vai a sua intervenção. Tá? Isso mesmo. E até onde que ele precisa de um psicólogo. Agora, olha só. Será que todo TDAH precisa de um psicopedagogo? Acho que sim. O que mais? Monique, acho que sim. Até adaptar com rotinas de estudo. Boa. Também acho. Boa. Vamos ver. Quem vai responder, Polly? Eu ou você? Eu vou dar um exemplo, tá? De que é raro, gente, é muito raro. Mas eu já dispensei criança que veio para mim com laudo de TDAH, mas não tinha nenhum déficit na aprendizagem. Nenhum. E ele era muito bom. E por que que ele veio para mim, né? Justamente, gente, essa demanda que a gente está falando. Peraí. Que a gente está falando. Os pais acham que a gente é psicólogo, a coordenadora acha que você vai resolver o caso dele, tá? Mas aí ele chegou pra mim, Carol, que ela tá aqui. Ela não faz isso, não. A Carol, que é coordenadora, tá aqui. Na live, mas ela não pensa assim, não. Mas aí, assim, lá em Brasília mesmo, era assim, leva na Poliana, que ela vai dar um jeito. Aí eu, oi? E o que que acontece? Veio pra mim, fiz avaliação do quê? Da aprendizagem dele. O menino tava supimpa. Tava, ó. O problema dele era totalmente comportamental dentro de sala de aula. E eu não ia resolver isso. O menino estava lendo, escrevendo, tudo de acordo com a faixa etária dele, matemática, raciocínio lógico, tudo. E aí eu cheguei para a mãe e falei para ela, olha, a gente precisa agora fazer a adaptação dele dentro da escola, adequação com uma psicóloga. Ele precisa de uma psicóloga. E aí, desde que existia um fato muito relevante, que era o irmãozinho que tinha chegado.
Então, gente, esse caso é pra gente, psicopedagogo? Não é. É, Então, eu a também gente precisa, já tive casos assim né? que não era uma demanda psicopedagógica, era E era psicológica, TDAH. comportamental, né? Isso aí, Adriana. É uma demanda comportamental, uma modulação de comportamento, uma internalização de regras, e aí é com o psicólogo mesmo, não tem jeito, sabe? E acho que a Uhum. gente tem que ter essa humildade de falar, olha, não é comigo. Embora você esteja assim precisando muito de pacientes, sabe? Você está montando agora, mas ó, a ética é a melhor coisa que você tem. Ser sincero que seu nome Com vai rodar no certeza. mercado por conta disso, entendeu? Vamos Ah, bota lá. limite também. A próxima pergunta é a seguinte. Alguém me perguntou lá no Insta quais as primeiras estratégias para iniciar a intervenção após o diagnóstico. Então, vamos lá. Já é diagnosticada, e aí você vai começar a intervenção. Primeiro, que todo TDAH é diferente um do outro, Uhum, tá? uhum. Então, tudo vai depender do que deu nessa avaliação. Você precisa saber função cognitiva, você precisa entender se o déficit de atenção é com hiperatividade ou não. Mas o que que acontece? Keila, Eu, amiga! Desculpa. fonoaudióloga. Então, o que que acontece? Eu sugiro para todas as minhas mentorandas, eu dentro do consultório, o que que eu faço primeiro com alguém que tem déficit de atenção? Geralmente eu trabalho com atividades de vida diária na área psicomotora, de força e equilíbrio. Por quê? São essas duas áreas que são base para um bom desenvolvimento da atenção. Então, eu equilibro ali, trabalho bem questão da força e do equilíbrio, porque vai atingir a atenção. Tá? Então, eu trabalho muito com transferência de água de um lado para o outro. A gente faz, claro, a gente tudo de uma forma contextualizada com o déficit que ele está tendo pedagógico, tá? Então, se ele tem um problema aí de déficit de atenção com a parte também fonoaudiológica, você vai precisar entrar em contato com a fono que ele está atendendo ele. E se essa atenção visual, auditiva, e depois a gente começa a trabalhar as partes de rastreamento, de jogos de memória também para segurar a memória, memória de trabalho. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer isso. Mas as minhas estratégias, geralmente para quem tem hiperatividade junto, é essa questão de trabalhar força e equilíbrio antes de tudo. Mas, claro, tudo vai depender. Gente, eu vou falar só um pouquinho enquanto a Sueli volta, tá? Sobre a gente ter essas estratégias aí para as primeiras estratégias para você começar a intervir, tá? E sim, nós vamos falar sobre o que a gente percebeu nas intervenções com o déficit de atenção com hiperatividade é diferente, né? Daquela criança, daquela pessoa que tem o déficit de atenção sem hiperatividade, que geralmente tem um tempo cognitivo lento. As estratégias vão ser completamente diferentes, tá? E aí, geralmente, essa pessoa que tem um tempo cognitivo lento precisa trabalhar muito mais a rapidez de evocação e a gente vai precisar trabalhar velocidade no tempo cognitivo, tempo de fala, tempo de pensamento, o quanto ele consegue manter a atenção sustentada. E aí a gente vai para atenção visual, atenção auditiva. E isso a gente pode fazer de várias formas, inclusive jogos. E aí o que acontece? A quinta pergunta era justamente sobre que testes, que materiais
a gente pode utilizar, né, para ajudar no diagnóstico, porque quem vai diagnosticar é ali o neuro, né? Quais são os testes ou escalas, os materiais para avaliação que a psicopedagoga pode usar para ajudar nessa avaliação? Então, eu tenho uma sugestão de duas escalas interessantes, que são essas aqui, ó. Essa é da Edilene. Fui comprar o livro, Domi, cheguei aqui, tá aqui. Então, essa escala é uma escala, ele não é um teste, é uma escala onde há um questionário, né, de relato, de autorrelato, que você dá para a criança e para o adolescente. E aí ele vai pontuando, existe todo um crivo de correção que a gente faz, para até perceber, para ver se essa criança tem a percepção de que, ou o adolescente, que ela tem alguma dificuldade atencional. Então, essa escala da Edilene, que eu acho que é bem interessante vocês terem, é uma versão tanto para crianças quanto para adolescentes. O que eu acho que na psicopedagogia a gente carece dessas escalas e desses testes para adolescente, né? E tem novidades por aí na área da linguagem, um teste novo que está aí, que depois a gente conta, né, Polly? Mostra o material de novo, olha. Esse aqui é o da criança e do adolescente. Tá? Inclusive, eu falei com a autora antes com a Edilene para... Tô chique, bem. Falei com ela que a gente ia falar do material dela. Gente, a gente tá muito podre. Tudo. E aí, gente... Não, a Sueli, o que eu já quero deixar aqui? A Sueli vai fazer uma lista das pessoas que se interessarem por esse material, porque ela tem contato direto com a autora, vocês têm noção? E aí, a gente vai conseguir, depois com essa lista de pessoas interessadas, a gente vai conseguir enviar para vocês um link para vocês adquirirem esse material, porque tem muita gente que não sabe onde que adquire, se é bom, se é ruim. A gente já está falando para você, é bom, é maravilhoso, e você entra na nossa lista aí para receber o link para você adquirir esse material aí, tá joia? Como que vai ser essa lista? Vocês vão entrar no direct. Gente, olha só, vamos fazer o seguinte, manda para o da mentoria psicopedagógica. E aí eu vou separar, mas você vai mandar, vai entrar lá no meu direct e vai falar assim, eu quero o material da Edilene. Tá joia? E aí eu vou separar, vou fazer uma lista de transmissão só dessas pessoas para eu enviar o link para compra para vocês comprarem. Tá? Tá. Uma coisa que eu quero falar sobre esse teste é o seguinte, você compra o manual, que é super baratinho, mas você precisa ter o questionário, que é digital, que você paga um pouquinho mais, em torno de R$250, entendeu? Então, já vai preparando, né? O manual é baratinho, mas a escala que você tem que baixar o arquivo digital é mais caro. E a outra coisa que eu acho que é muito legal, dentro dessa escala aí, tem o ETDH para pais. Então, você avalia a percepção da criança, do adolescente e avalia a percepção da família. Quais os itens que a família pontua em maior, né, intensidade. E aí a gente tem fator de autorregulação, a hiperatividade. Então, assim, tem um estudo bem legalzinho, sabe? Que te dá um parâmetro assim, show. Eu gosto muito dessas duas escalas. E tem também a avaliação neuropsicológica da Seabra, que tem teste de trilhas, que tem a ver com essa flexibilidade e atenção, e tem o teste de atenção mesmo dela, que vai te dar uma percepção, né? E tem umas escalas lá que você confere a idade da criança, se isso está no... Enfim, são duas escalas boas para ele. São duas escalas, não, são três escalas, eu acho, que é o da... Escala, não. São duas escalas e um teste mesmo, que é o teste de atenção por cancelamento. E aí ele vai, o teste de atenção de cancelamento vai... o STRUP também, é verdade. O teste de atenção por cancelamento vai avaliar os três aspectos de atenção. Tem o STRUP também, tem um monte de coisa, né, que a gente avalia, porque na verdade você não pega só um teste, uma escala.
há outros testes e tarefas de rastreio que também te dão uma abordagem mais qualitativa dessa parte atencional. É porque, assim, teste mesmo, teste só dentro da psicologia. Eu acho que é o D2, tem outro nome, como é que é o nome? O D2 e o... Enfim, esqueci. Mas aí é só para aplicação exclusiva de psicólogos, né? Disponível para gente, assim, com um cara de TDAH ou para medir a atenção, é o teste de atenção por cancelamento. Não é o TOPS 4 não, Doni. BPA, isso. Atenção de cancelamento, essas duas escalas aqui, e o SNAP 4, né? Que é o que os médicos mandam à torta e à direita para as escolas. Eu também mando. Para ver a percepção, porque às vezes... A Arlene está falando assim, por isso que a nossa sessão de atendimento tem que ter um preço bom, porque todo teste é caro. E eu concordo com você, agora você vai falar. Que você precisa saber exatamente quanto custa a sua sessão, para você saber se você não está pagando para trabalhar. O que acontece com muita gente, isso a longo prazo não funciona. Por isso que tem um monte de psicopedagoga aí desiludida da vida, tá? Achando que clínica é uma ilusão, que a psicopedagogia não tem futuro, tá? E eu vou te dizer, tem futuro sim, para quem sabe se vender e para quem sabe o preço e o valor da sua sessão. Então, eu falo... Olha, você postou alguma coisa sobre isso, né? Preço e valor? Sim. Achei muito legal. No Insta tem. E também, gente, tem no workshop em Viver de Clínica Psicopedagógica uma aula inteira sobre como você precificar a sua sessão. E como você vai cobrar do seu paciente, né, do seu cliente. Tá joia? Se você estiver interessado em ter acesso a essas aulas, com as ferramentas e tudo para você calcular, tem lá no link da bio da mentoria. Eu acho que é no segundo quadradinho lá, tem escrito lá, é o Workshop Viver de Clínica Psicopedagógica. Você entra por lá. Tá joia? Os pais sempre acham o nosso trabalho caro. Eles acham até eles saber o seu valor. Entendeu? Porque, na verdade, como eu falo sempre, você não está vendendo uma avaliação. Você está vendendo luz no fim do túnel. Está vendendo um futuro para aquela criança que que está sem esperança. Autoestima, confiança. Às vezes você está vendendo... Isso não tem preço, né? Mas é porque você não educa o seu cliente. Agora, se você fala para ele, vamos calcular, então, quanto que vai ser para você pagar a escola particular dele toda de novo no próximo ano? Ou o próprio professor particular, né? Isso, a Domitila falando, a gente vende qualidade de vida, é isso mesmo. Gente, eu falo isso massivamente no workshop. E eu dou estratégias de como você mapeia tudo isso para você saber vender o seu trabalho, tá? Fugindo completamente do tema, mas vamos voltar, porque o TDA baixou aqui. Vamos lá, Su. O próximo é o seguinte, quais, Sueli, são suas primeiras estratégias? Eu já até falei demais aqui. Para intervenção de TDAH. Aí mostra os seus jogos aí, que eu tô dando para ver. Então, depende muito da demanda. Às vezes a demanda é uma demanda de organização, né? Então, às vezes a gente tem que organizar o horário de estudo para essa criança cumprir, horário de banho. Eu tenho uma tabela aqui do tamanho A3, que eu tenho assim, monitorando o comportamento. E aí eu dou umas dicas, eu separo em etiquetas e essa família vai colocando todos os dias. Às vezes a briga para tomar banho, é só isso. Dentre a parte comportamental, por exemplo. Aí eu oriento essa família para fazer essas rotinas. E com a própria criança ou adolescente eu faço as rotinas, porque às vezes eles reclamam que não tem tempo para brincar, não tem tempo para jogar no computador. Então, às esse essa noção de tempo, que é uma noção muito abstrata, também está muito longe deles, eles não têm a menor noção. Né? E aí, quando a gente monta esse horário, essa rotina, nessa tabela, e eu gosto de montar sempre em A3 para ele visualizar e colocar grande no quarto, ele já consegue, já fala, então dá para fazer tudo.
Dá para fazer tudo, né? Então, acho que até para mostrar para ele que ele também tem hora de brincar e tem hora de descansar. Então, eu, às vezes, começo por essa abordagem, Parte fazendo as de primeiras... orientação temporal, né? Organização Isso, temporal. planejamento, né? É fundamental. Eu sempre falo para Relações. as mentorandas, tempo e espaço. Falo muito para as mães também. Vamos organizar ele no tempo e no espaço. Por quê? Porque são as bases para abstração. Uhum. Orientação temporal e espacial. Força e equilíbrio. Base para atenção. Então, vocês tiverem isso na mente de vocês, qualquer jogo que você vê que precisa de equilíbrio, você já vai poder trabalhar aí o nível de atenção também. Mas tem toda essa outra abordagem de organização de vida e de abstração que a Sueli está falando, que é muito importante. Sueli, você vai disponibilizar o quadro? Eu posso disponibilizar. Vocês também querem tudo, eu vou te falar, hein? Mas eu vou disponibilizar. Então, é o quadro de comportamento, né, que você está falando. Eu tenho, sim, quadro de comportamento e as etiquetas que eu imprimo, e aí, junto com a família, eu escolho o que está dando mais problema nesse momento. É a hora de sentar, de fazer o para casa. Então, o que eu faço? Eu escolho a etiqueta, que eu já tenho algumas prontas, de fazer para casa sem brigar, sem brigas, por exemplo. Aí eu trabalho com essa família um objetivo de cada vez, porque eles chegam assim, falam, não, isso aí tudo. Aí olha aquelas etiquetas de tomar banho, que não sei o quê, obedecer aos pais, eles querem levar todos, né? Aí eu falei, não, uma coisa de cada vez. E aí, o que mais estressa na família nesse momento, né? E aí eles levam a etiqueta junto com o quadro e eu dou umas etiquetinhas, umas bolinhas verdes e vermelhas para eles irem marcando na semana. Irem marcando na semana o dia que ele cumpriu com aquele combinado. E aí, no final de semana, eu sempre coloco para a família colocar esses objetivos. No final de semana, vai fazer uma coisa legal, por exemplo. Normalmente, a mãe nunca deixa botar 3 toppings num sorvete, né? Nesse dia, você deixa ele botar 3 toppings. Vai sair caramba esse sorvete, mas você vai dar porque ele colaborou, né? Escolher a pizza, enfim, né? Soltar uma pipa no parque. Então, você não precisa ser material. Eu sempre né? falo, Coisa mãe, simples. simplifica que dá. Não complica não, simplifica. Tem que ser coisa Então, assim, eu tenho esse jogo que trabalha muito a atenção, que eu esqueci o nome, mas que o Ivan me falou. Ele me falou no WhatsApp. É esse aqui, ó. Rally, não sei das quantas. Ó. Então, o que acontece? Gente, se alguém souber, fala aqui para as outras pessoas procurarem ele. Eu tenho o nome dele aqui, o pessoal já me falou, mas eu não me lembro desse jogo. É um jogo com nome diferente. Peraí que já eu falo para vocês. Então, como é que é essa cartinha? Eu acho que esse jogo é muito interessante porque ele trabalha a atenção, da Copag, isso. O Ivan falou para mim lá no meu Instagram. Eu vou procurar aqui, eu coloco aí. Haligali, já botaram. Então, eu acho que ele trabalha a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e a atenção. Então, a gente vai jogando as cartinhas, eu vou falar rapidamente. Toda vez que aparecer a cartinha com 5 ou as 2 cartinhas anteriores, cuja soma dê 5, você toca o sininho e fica com as cartinhas. Então, é um jogo que a gente precisa ficar atento o tempo todo e eles amam. Então, a gente vai jogando as cartinhas. Aí eu joguei 1. Botei em cima da mesa. Agora vai ele, sem olhar. A cartinha tá para baixo assim. Aí ele joga 5. Nossa, são 5. A gente bate o sininho e leva as cartinhas. Ganha quem tem mais. Aí a gente continua jogando. Eu jogo 1, ele joga outro. 3. Deixa em cima da mesa. 2. Nossa, 3 mais 2 deu 5. Aí eu posso fazer isso para diversas contas. Então, eu estou trabalhando cálculo mental, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho e muita atenção. Então, esse jogo, assim, eles amam, eles adoram esse sininho
Eles ficam na cabeça da gente com isso. Eles amam e a gente dá boas gargalhadas, porque às vezes um bate na mão do outro, machuca, enfim. Tipo o Você Uno, tá né, amiga? O roubando. Uno também é fantástico. Para O você ir Uno mudando também é as regras. fantástico. E aí ele tem que ficar atento que não é mais aquela regra, é outra. Tem muita coisa boa aí que vocês Tá. podem utilizar. Tem Que um mais? outro aqui também. Já acabou o nosso tempo? Então, a gente já. Como eu abri outra live, agora a gente tem mais tempo. Então eu vou acabar. Outro é esse aqui, ó. Que ele é ligado na tomada. O nome dele é Strupe. Peraí que eu não tô vendo comentário nenhum. Então, ele é um que a gente liga na tomada de flexibilidade, né? Vão aparecer 3 luzes, e aí ele tem que teclar apertar a tecla da cor e não da posição da onde ele aparece. Então, assim, é muito interessante que eles adoram, e a pontuação tem lá as pontuações, a gente trabalha com essa pontuação, eu não consigo ler, meninas, coisas ao mesmo tempo falar. Aí a gente trabalha com essa pontuação e assim um aquecimento. Eu digo para eles que é um aquecimento, entendeu? Da Mentronic, é isso mesmo. O Double também é muito bom. Ah, tem um monte de coisa, né, gente? Aqui eu teria assim um arsenal para mostrar para vocês, mas eu escolhi só alguns. Por exemplo, esse Strupe é diferente, olha só, né? o Su, a galera toda quer ver, né? Muita coisa. E o que eu tô pensando aqui? A gente depois vai baixar isso lá tentar baixar isso no YouTube e tudo, vai montar um vídeo a respeito disso e a gente mostra com mais detalhes para vocês, tá? Mas a gente só vai saber se isso tá Eu também, valendo a pena. Oi, Su? A Fernanda tá falando que ela se diverte nessa live. Eu também, porque... Ai, gente, mas é porque é happy hour, né, amiga? Exatamente. Então, aí o que acontece? Eu tô achando que tem alguém fazendo bullying comigo. Olha aí, mostra. Olha o X. Imagina se eu falo assim. Elas colocando mostra. Mostra eu tudo. Fala assim. Carioquês. Então, Su, e aí a gente pode montar alguns vídeos com mais detalhes depois para vocês e colocar lá no Insta, tá bom? Mas tudo isso, se assim que terminar, eu vou falar sobre essa live lá no feed e você tem que ir lá e comentar o que você achou da live para você chamar mais pessoas para conhecerem esse trabalho, para conhecerem a Sueli, conhecerem a Poliana, entender algumas coisas aí que a gente faz e como a gente pode ajudar vocês, tá bom? Tem uma outra coisa que eu quero falar antes que eu me esqueça. Sueli estava falando aí do quadro, né? Para fazer essa adaptação toda com a família. E eu tenho um programa para indicar para vocês, para que vocês indiquem para os pais. Que programa é esse? É um programa totalmente mesmo, online. Verdade. E são para os pais. Então, vocês podem indicar para os pais. Se chama Meu TDAH. E ele foi produzido por um TDAH que sofreu muito na infância e que hoje é muito bem sucedido. E ele traz muitas dicas, claro, tudo isso com uma psicóloga por trás, né? Porque é tudo baseado nas ciências e tudo. E lá tem vários tipos de técnicas de estudo para a mãe fazer gamificação com os filhos, toda essa parte aí comportamental. Tem muita coisa legal do Yuri, é isso. E aí o que acontece? Ele me pediu para fazer um módulo, para eu fazer um módulo para esse programa dele, que chama Acelerador de Alfabetização. E eu já fiz, já gravei, já está lá dentro também, com várias atividades para as mães destravarem a criança que tem TDAH para leitura e para escrita. Então, se vocês tiverem interesse de indicar para o pai, para a mãe,
vocês podem pegar, entrar ali no link da minha bio de novo. O primeiro quadradinho chama Meu TDAH e indicar esse link para a mãe, dar uma olhada lá e ver se ela tem interesse de adquirir, tá? E toda vez que a gente for postando coisas novas, a gente vai colocando lá nessa plataforma. Tá joia? Então é isso, Sueli. Fala aí de novo da lista lá da Edilene. Eu preciso. O que eu preciso? Colocar para vocês o quadro de comportamento, não é isso? O link onde vocês podem comprar esse material da Edilene. Gente boa, assim, uma pessoa super acessível. E eu acho que isso dá um respaldo para a gente, para indicar, enfim, abordar, levantar essa hipótese do déficit de atenção, né? Claro que só escalas elas não resolvem. Teste por teste, qualquer um pode aplicar. Mas dentro do setting terapêutico, né, o ambiente clínico, você tem muitas observações para serem feitas e, além de testes, até o raciocínio clínico, avaliação, para poder levantar essa hipótese, né? Então, assim, tem muita coisa boa pela frente, né, Polly? Ano que vem, 2020, né? Com certeza. Gente, eu vou dar uma olhada depois para saber quantas pessoas entraram na live. Sabe o que eu vou fazer, Sueli? Eu vou montar um link para o grupo de quem quer o material da Edilene, tá? Boa. Que aí aí eu vou disponibilizar em quem me mandar o nome pelo direct. E aí a Sueli vai comandar o grupo lá. Eu só vou disponibilizar quem botar coração aqui, porque eu sou movida a corações. Reforço positivo, tá legal? Taca o dedo aí nesse negócio, gente. Eu não tô... Muito bom. É isso aí. Isso, esse aí desceu o dedo. Ó. Estamos screener da síndrome de Irlen, como assim? Gostaria demais sobre o trabalho que a doutora Márcia faz no Hospital de Olhos. Gostaria de me tornar uma screener para fazer a síndrome de Irlen. Domi, a gente está lá agora, né? Agora dia 24, 25, 26 de outubro vai ter o outro curso de DAV. Eu falo sempre nos cursos sobre as adaptações que a gente tem para criança e para adolescente em relação à questão desse distúrbio de processamento visual. E podemos fazer uma outra live sobre isso, assim. É muito legal também. Ótimo. Então é isso, meninas. Quem quiser entrar na lista que a gente vai fazer, meninas e meninos, e aí você entra no nosso direct e eu vou dar o link para você já cair direto no grupo, tá bom? A Kelly tá perguntando que curso. É o curso de Síndrome de Irlen, aqui em BH. Distúrbios de aprendizagem relacionados à visão. E é uma nova abordagem também, porque às vezes a gente tem crianças que têm os sintomas de déficit de atenção, na verdade ela tem umas alterações. E isso causa impacto, né, na vida dela, irritabilidade, criança tem dores de cabeça, adultos também, né? Tô falando de criança. Até déficit de Mas atenção, essa é uma abordagem. Já vi crianças diagnosticadas com déficit de atenção tomando Ritalina e, na verdade, elas tinham um distúrbio do processamento visual. Que é alguma coisa parecida na mesma linha do DEPAC, né? Só que de ordem visual. E, enfim. Mas tem muita coisa que a gente... Agora eu quero saber se vocês gostaram da live. Eu sei que deu aí uma travada e tudo, mas deixa um feedback pra gente lá no feed também. Gente, e sobre o sorteio? Eu vou dar uma olhada para ver lá em quantas pessoas entraram, tá bom? Aqui, ó. Olha o que a Flávia fez. Vê se parece comigo. Ai, que linda. Foi minha aluna. Fui professora de matemática. Que joia. Beijo, Flávia. Gente, então é isso. A gente está preparando muita coisa legal aí. Próxima semana tem live de novo.
e a gente vai falando aí para vocês, tá bom? Gente, tá, para o pessoal, o que que vocês acharam da live? Se tá valendo a pena, tá bom? Se vocês estão gostando e que temas vocês querem ver por aqui também. Tá joia? Um beijo e até mais. Tchau.